A segunda entidade que nós vamos estudar dentro das desordens hipertensivas da gravidez é a pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia, ela acaba sendo, em última instância, uma doença onde vários sistemas vão ser afetados. Então, é a doença que a gente sabe que ela vai cursar com a hipertensão, que é o carro-chefe, lesão renal que acaba levando à proteinúria, presença de alterações neurológicas como as convulsões e presença de alterações hepáticas, como no caso da HELP síndrome, onde nós vamos ter até hematoma subcapsular hepático pode ser visto. Se a gente observar esse quadro clínico da pré-eclâmpsia, a gente vai observar que esse quadro clínico, essa fase clínica da doença, ela é representada por uma disfunção endotelial sistêmica. Ela é uma doença do endotélio, o endotélio do corpo todo está doente. Então essa é a chamada fase clínica da pré-eclâmpsia. Mas a gente tem que entender que antes da fase clínica existe uma fase pré-clínica que ela surge da liberação de fatores antiangiogênicos pela placenta, né? Então essa fase pré-clínica, ela representa a disfunção, é representada pela disfunção placentária. A disfunção placentária, por sua vez, ela vai ter origem de fatores genéticos, fatores imunológicos, algumas doenças maternas e alguns outros fatores, até mesmo os infecciosos. Então, passando agora ao contrário, esses fatores diversos, eles vão levar a uma disfunção da placenta, que vai levar à liberação de fatores antiangiogênicos, que vai levar à disfunção endotelial, que vai culminar na fase clínica, que é a fase que nós médicos conseguimos identificar. Observando um pouco mais a placenta, nós vamos entender que as arteríolas espiraladas que irrigam o endométrio e o miométrio no útero na mulher não grávida, elas têm pequeno calibre. Durante a gravidez, existe uma invasão do trofoblasto nesse endométrio que leva a um aumento da complacência vascular, a um aumento do calibre do vaso, e que aumenta o aporte sanguíneo para a placenta, melhorando a perfusão placentária. Na pré-eclâmpsia, essa invasão ela é superficial, ela não atinge, não vai além do terço médio do endométrio, e com isso o calibre dos vasos é melhor, levando a uma perfusão placentária diminuída. E aí está a base dessa doença pré-eclâmpsia, a base histopatológica dessa doença quando ela é de origem puramente placentária. Então nós vamos falar, nesse tópico, nós vamos falar especificamente sobre 4 pontos, sobre a predição da doença, a prevenção, como é feito o diagnóstico e o acompanhamento da doença. A predição da pré-eclâmpsia ela pode ser clínica, baseada em fatores de risco, biofísica ou bioquímica. Então, a história e o fator de risco, na nossa anamnese, nós vamos tentar identificar quais são esses fatores que predispõem a paciente a um risco maior de desenvolver a pré-eclâmpsia. Então, essa tabela aqui mostra quais são os principais fatores relacionados à pré-eclâmpsia. A paciente que nunca teve filhos ou que está tendo filho pela primeira vez com aquele pai, quando a paciente muda de pai, aumenta o risco de pré-eclâmpsia também, muda de marido. Então, ela vai ter uma taxa 3 vezes maior que a população em geral. A paciente que tem história familiar de primeiro grau, mãe ou irmã acometida, também cerca de 3 vezes maior. Paciente obesa ou com algum tipo de resistência à insulina, 2,5 vezes maior. Pacientes nos extremos da vida reprodutiva, acima de 35 ou abaixo de 17 anos, também vão ter incidência maior. Aqui há uma confusão da paciente mais nova com o primeiro filho, então há uma sobreposição desses fatores de risco. Pacientes com doenças crônicas que já cursam com endotélio doente, como doença renal, diabetes prévio, principalmente nas classes mais avançadas, ou hipertensão prévia, principalmente hipertensão grave, também vão ter uma incidência muito maior da doença, chegando até 40% de pré-eclâmpsia nas pacientes que são hipertensas graves. Um dos fatores de risco mais importantes é a história de pré-eclâmpsia prévia. Então, a paciente que já teve pré-eclâmpsia em gestação anterior tem risco muito aumentado, até 7 vezes maior que a população em geral, sendo que se essa pré-eclâmpsia foi muito grave, muito precoce, abaixo de 28 semanas, a recorrência vai ser até da ordem de 50%. Pacientes que têm doenças trombofílicas também vão ter uma incidência maior e pacientes com gestação gemelar também vão ter uma incidência maior. Então, todos esses grupos de situações clínicas que são identificadas na anamnese já implicam num risco maior de pré-eclâmpsia para essas pacientes. A gente tem que ficar mais atento com essas pacientes.
Dentro dos fatores biofísicos, o mais utilizado é o Doppler das artérias uterinas. Então, voltando naquela figura que mostra a invasão trofoblástica, numa gravidez normal, uma invasão mais profunda que leva a um calibre maior do vaso, numa gravidez afetada pela pré-eclâmpsia, uma invasão mais superficial que leva a um calibre diminuído do vaso. A gente tem que entender que esses vasos são pequenos, eles não são possíveis de ser avaliados individualmente, mas a artéria uterina ela vai representar um conjunto desses vasos. Então, quanto mais adequada, quanto mais vasos tiverem uma invasão trofoblástica adequada, menor vai ser a resistência encontrada no Doppler das artérias uterinas. Então, a resistência à passagem do sangue vai ser menor, o fluxo sanguíneo vai ser maior. Sem invasão trofoblástica adequada, o fluxo é maior, o índice de pulsatilidade é maior e a gente não vê a presença da incisura protodiastólica, como é visto aqui nesse caso, onde hoje houve uma invasão inadequada. Então, o sangue passando na sístole, ele representa esse pico, e na diástole, essa outra parte da curva. Quando tem essa incisura, essa indentação no início da diástole, é um dos marcadores de invasão trofoblástica inadequada que indica que essa paciente tem um risco maior de desenvolver a pré-eclâmpsia. Voltando naquele gráfico da fisiopatologia da pré-eclâmpsia, a gente vai observar que a invasão trofoblástica deficiente é só um dos fatores de risco para a pré-eclâmpsia. Doenças que cursam com hipóxia placentária ou quando a placenta é muito grande, no caso de gravidez gemelar ou do diabetes, eles podem ter um outro caminho que vai levar à disfunção endotelial. Então, por isso, quando a gente identifica o Doppler das artérias uterinas alteradas, a gente não consegue identificar 100% das pacientes. A gente consegue identificar apenas aquelas pacientes que vão ter essa pré-eclâmpsia de origem placentária. Por isso, antigamente achava-se que o Doppler da artéria uterina ia conseguir identificar todas as pacientes e ia resolver o problema, mas isso infelizmente não se mostrou verdade, porque tem algumas pacientes que vão fazer um caminho um pouco diferente para desenvolver a pré-eclâmpsia. Então, um dos grandes autores nesse tema, que é o Chris Redman de Cambridge, ele já falava em 99 que a invasão trofoblástica deficiente não é um fator fundamental para o desenvolvimento da pré-eclâmpsia. Ela pode acontecer a pré-eclâmpsia sem a invasão trofoblástica deficiente, mas que a invasão trofoblástica deficiente é um poderoso fator de risco para o desenvolvimento da pré-eclâmpsia. O Doppler das artérias uterinas, então, ele é melhor para afastar o risco de pré-eclâmpsia do que para confirmar. Então, a gente acaba concluindo que são fatores de bom prognóstico quando não tem as incisuras protodiastólicas acima das 20 semanas, ou então quando o índice de pulsatilidade que mostra uma resistência aumentada está diminuído, abaixo de 2,35 entre 11 e 14 semanas, que já é possível de ser visto logo no primeiro trimestre, ou abaixo de 1,63 no meio da gravidez, entre 22 e 24 semanas. Então, quando esses fatores são encontrados, essa paciente tem baixo risco de desenvolver a pré-eclâmpsia. Quando eles não estão presentes, a paciente tem um risco aumentado, mas não significa obrigatoriamente que ela vai desenvolver a pré-eclâmpsia. E por fim, a gente vai falar dos fatores bioquímicos na predição da pré-eclâmpsia e dando ênfase principalmente nos marcadores de angiogênese, que são os mais importantes, mais estudados nesse momento. Para isso, a gente tem que entender, eu fiz um diagrama aqui simples para vocês entenderem como é que funcionam esses marcadores da angiogênese. Então, considerando que isso aqui é um vaso comum, nós temos os fatores angiogênicos, por exemplo, o VEGF, que é o fator de crescimento endotelial, e o receptor do VEGF na parede do vaso. Para o fator exercer seu efeito, ele tem que se ligar ao receptor. Com isso, vai criar a angiogênese e vai melhorar o endotélio desse vaso. O que acontece na pré-eclâmpsia é que a placenta libera uma série de fatores de receptores solúveis que estão circulando no sangue da mãe, que são esses chamados S-FLIT. Eles vão se ligar, esses receptores solúveis, então eles vão se ligar aos fatores angiogênicos, impedindo esses fatores de se ligar aos receptores na parede do vaso. E com isso vão diminuir a ação angiogênica desses fatores, levando a essa disfunção endotelial nessas pacientes. Então, por isso, os pesquisadores começaram a estudar a presença desses receptores solúveis na circulação, e eles identificaram que esses receptores já estavam presentes já desde a metade da gravidez nas mulheres, presentes em níveis aumentados, desde a metade da gravidez nas mulheres que desenvolveram a pré-eclâmpsia. Então aqui,
Essa linha vermelha representa as mulheres que desenvolveram uma pré-eclâmpsia grave e precoce. Vocês podem observar que entre 17 e 20 semanas, elas já tinham um nível, aqui no caso da endoglina solúvel, que é um outro fator antiangiogênico, aumentado desde 17 a 20 semanas, e ele foi aumentando cada vez mais, quando comparado com as mulheres que não desenvolveram pré-eclâmpsias, que são essas pacientes aqui da linha azul. Tá? Então, é possível utilizar esses fatores para predizer as pacientes que vão ter pré-eclâmpsia. E, principalmente, essa relação entre o S-FLT, que é esse receptor solúvel, e o PLGF, que é um fator angiogênico de origem placentária. Então, também, desde cedo, esses fatores já se mostravam aumentados, mostrando que é possível a gente fazer uma predição dessa doença usando esses fatores antiangiogênicos, apesar deles ainda estarem muito no campo da pesquisa, eles não serem tão utilizados na prática. Já existem kits disponíveis comercialmente, mas eles ainda não são muito utilizados na prática. E também alguns outros autores viram que a gente aumentava essa taxa de predição se a gente fizesse uma associação de marcadores. Então, por exemplo, esse estudo associou a história clínica das pacientes, a pressão arterial média, o PAP-A, que é uma outra substância, o PLGF e o Doppler das artérias uterinas. E com isso eles conseguiram predizer 93% das pacientes que tiveram pré-eclâmpsia grave precoce, conseguiram identificar 93% das pacientes, e 35% das pacientes que tiveram pré-eclâmpsia tardia com uma taxa de falso positivo de 5%. Por que é mais fácil identificar as pacientes com pré-eclâmpsia grave e precoce do que as com pré-eclâmpsia tardia? Porque as pacientes com pré-eclâmpsia grave e precoce, normalmente é esse grupo que está associado àquela pré-eclâmpsia de disfunção placentária. As pacientes que são hipertensas, que são diabéticas, que têm a pré-eclâmpsia por outro motivo que não necessariamente envolve a disfunção placentária, normalmente essas pacientes tendem a desenvolver uma pré-eclâmpsia mais tardia. Então, por isso é mais fácil identificar através de marcadores, como o PLGF e o Doppler das artérias uterinas, as pacientes que desenvolvem a pré-eclâmpsia grave e precoce. Outros autores conseguiram fazer uma revisão de vários trabalhos e concluíram que, utilizando fatores de riscos clínicos, o Doppler das artérias uterinas, a pressão arterial média e o PLGF, quando esses exames eram aplicados entre 11 e 13 semanas, ou seja, já no primeiro trimestre da gravidez, era possível identificar 75% das pacientes com pré-eclâmpsia precoce e 47% das pacientes com pré-eclâmpsia tardia. Quando eles eram utilizados um pouco mais tarde, na metade da gravidez, eles conseguiram identificar praticamente todas as pacientes que tinham pré-eclâmpsia precoce, grave e precoce, né, abaixo de 32 semanas, 85% das pacientes abaixo de 37 e 46% das pacientes com pré-eclâmpsia tardia. E mais tardiamente, aí associando o S-FLT, mas aí já tinha passado da fase da pré-eclâmpsia precoce, mas mesmo assim eles conseguiram identificar um grupo grande de pacientes com pré-eclâmpsia abaixo das 37 semanas. Então, voltando naquele gráfico mais uma vez, quando a gente associa marcadores, a gente pega vários pontos dessa cadeia e pega principalmente a disfunção endotelial, que é o ponto comum antes das manifestações clínicas. Então, a associação de marcadores, a gente consegue identificar mais pacientes em risco de desenvolver a pré-eclâmpsia.